Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou o Tony e hoje vamos falar sobre o passaporte de vacinação. Isto é, Espanha total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E como nós, tem muita gente esperando esse momento tão desejado de voltar a viajar. E para responder uma pergunta que temos recebido dessas pessoas que estão louquinhas para voltar a viajar, hoje vamos falar sobre o passaporte de vacina. Dividimos o vídeo em 3 blocos. Vamos falar o que é o passaporte de vacinação, para que serve o passaporte de vacinação e o último bloco que achamos o mais importante, inclusive, que é para que não serve o passaporte de vacinação. O passaporte de vacinação, dependendo da fonte, também é chamado de passaporte de vacina ou passaporte Covid. Aqui achamos conveniente ressaltar que parece que houve um erro na escolha do nome, porque passaporte de vacinação, na realidade, ele é um certificado de vacinação, porque você não vai poder fazer com o passaporte de vacinação nada daquilo que você faz com o passaporte de verdade. O passaporte de vacinação é, na verdade, um certificado. E você que já viajou para alguns países da Ásia, da África, inclusive para o Panamá, pode ter tido que apresentar um certificado de vacinação contra a febre amarela. Este é o nosso, da Espanha, certificado onde aparece que você recebeu a data e certificado de vacinação. Então, passaporte, o que está se falando, passaporte de vacinação, não é mais do que um certificado adaptado à tecnologia do século XXI. Nesse certificado constaria se você já tomou a vacina, se você já passou pela Covid ou se você já tem uma PCR negativa. E as informações que constam desse certificado, elas estão validadas por uma autoridade, evitando as fraudes. E basicamente é isso que é o passaporte de vacinação. Mas, para complicar as coisas um pouquinho mais, não existe um único passaporte de vacinação, existem vários. A IATA, que é a associação que agrupa as companhias aéreas de diferentes partes do mundo, está testando seu próprio passaporte chamado de Travel Pass. E agora na tela você vai ver as companhias aéreas que já estão começando a implementar o Travel Pass, entre elas a espanhola Iberia. Aliás, foi esta semana que a Iberia fez o primeiro voo de Madrid para Montevideo, no Uruguai, com o uso do Travel Pass. E só para complicar um pouquinho mais, alguns países estão estabelecendo seus próprios passaportes, como o passaporte Corona na Dinamarca e o passaporte verde em Israel. São passaportes destinados à população dos próprios países, não é visando o deslocamento internacional das pessoas. São passaportes que permitem entrar em lugares fechados, participar de determinadas atividades, esse tipo de coisa. E esta semana voltou a dar nas notícias, mas já tínhamos ouvido falar antes, a Comissão Europeia, no nome da União Europeia, está querendo desenvolver seu próprio passaporte, com o nome de Certificado Verde Digital. Então, ao contrário do que foi divulgado em algumas mídias, o passaporte está longe de ser uma realidade. Foi aprovado pela Comissão, parece que existe um pré-acordo entre os países, mas precisa ser aprovado pelo Parlamento e precisa ser aprovado por cada país. E achamos que deve ser aprovado porque o acordo que foi anunciado esta semana diminuiu muito a funcionalidade do passe, até o ponto de que, como vamos questionar mais tarde, não acabamos de entender muito seu uso. Isso porque as legislações nacionais de cada país da União Europeia vão ser mais importantes que o certificado digital verde. Isto é, um país pode resolver que não tiver vacina, não entra. E mesmo que você tiver o certificado digital provando que você tomou a vacina, você não entra porque a lei local vai ser mais importante. O passaporte não é para sempre, vai ter uma data de validade e é importante entender que vai ser emitido exclusivamente para residentes, para cidadãos da União Europeia.
visando facilitar as viagens dentro do bloco de países. Os países enfatizaram o certificado verde digital não vai ser um documento de viagem, não é um passaporte, não é um documento de identidade. Há muitos países turísticos, como a Espanha, que estão interessados nesse passaporte, e há outros países que estão um pouco céticos. Porque existe um debate muito importante na Europa no quesito liberdade de movimentação, que é um assunto muito importante entre os países que formam parte da União Europeia. E agora vamos ver para que serve o passaporte. Como já comentamos no começo do vídeo, na realidade não deveria ser encarado como um passaporte, e sim como uma certidão ou um certificado. E como tal, serve para as mesmas coisas que uma certidão, para provar. Então, essa certidão serve para provar que você está vacinado, passou pela Covid ou então que fez uma prova negativa, tipo PCR. Nada mais do que isso, e ainda mais, se você não tiver o passaporte de vacinação, você ainda vai poder usar o bom e velho documento impresso. Pode ser que no futuro, quem não tiver o passaporte de vacinação não consiga embarcar em uma companhia aérea que o exija. Mas por enquanto isso não está previsto na Europa. E com certeza absoluta, se você tiver direito a entrar em um país, não vai ser barrado pelo fato de não ter o passaporte de vacinação. Simplesmente você vai ter que provar documentalmente que você está em posse dos documentos exigidos pelo país onde você está querendo entrar. Basicamente, o passaporte de vacinação deixa os trâmites no aeroporto mais rápidos. A validação dos documentos já foi feita no aplicativo. E se você estiver viajando para outro país, elimina qualquer possibilidade de ter os seus documentos questionados. E esse é um dos intuitos principais do passaporte: eliminar a venda e a fraude de documentos falsos. E um último benefício do passaporte de vacinação poderia ser não ter que passar pela quarentena obrigatória no país de destino. Isso ainda não está sendo cogitado na União Europeia, mas a Islândia já está aplicando esse critério. E vamos no que a gente acredita ser a seção mais importante do vídeo, para que não serve o passaporte de vacinação. Isso porque algumas mídias, alguns youtubers, trabalhadores do setor turístico, estão vendendo a ideia de que o passaporte de vacinação é uma licença para viajar, o que claramente não é. Viajar para a Europa, viajar para a Espanha, hoje não depende de você estar vacinado. Depende das regras de cada país para a entrada de viajantes vindos de outros países. E no caso concreto do Brasil, enquanto a União Europeia não levantar a proibição das viagens turísticas do Brasil para a Espanha, não vai fazer diferença nenhuma estar vacinado, estar em posse de um passaporte de vacinação. As viagens simplesmente não vão acontecer. São dois fatores que vão determinar a retomada das viagens. A situação na Espanha, que deve e esperamos que melhore muito nos próximos meses, e a situação no Brasil, sobre a qual não vamos nem comentar e que você sabe muito bem qual é. Então, enquanto o Brasil não conseguir controlar a pandemia, a retomada das viagens à Espanha, as viagens turísticas à Espanha, não vai acontecer. E quando isso acontecer, o passaporte de vacinação vai ser uma ferramenta útil para poder validar a autenticidade da documentação que será exigida nas fronteiras. Mas a próxima vez que você ouvir falar no passaporte de vacinação, você já sabe que ele não deve nem acelerar nem atrasar a retomada das viagens. Uma colocação final: enquanto a ciência não conseguir demonstrar, sem dúvida nenhuma, que um vacinado não transmite o vírus, estar vacinado não vai significar uma grande diferença, pelo menos nas viagens para a União Europeia. Porque a União Europeia não está contemplando liberar a entrada unicamente para vacinados. Pode ser que algum outro país do mundo o faça. A União Europeia, por uma questão de debate sobre liberdades, movimentação, eu
a gente não enxerga isso acontecendo nunca. É muito difícil falar nunca, mas é muito difícil também que isso aconteça. Porque alguém poderia falar, bom, tem país que exige certificado de vacinação contra a febre amarela e se você não tiver, você não entra. É uma questão diferente, porque se eu quiser a vacina contra a febre amarela, eu vou no posto e eu tomo. Mas a vacina contra a Covid não depende da vontade da pessoa. Simplesmente não há vacinas para todo mundo. É uma questão bem diferente. Então, se vacinar é fundamental para se proteger e para controlar a expansão da pandemia. Mas, em termos de viagens, estar ou não estar vacinado não vai supor nenhuma diferença na hora de pensar em viajar para a Espanha. Então, em menos de 30 segundos, um resumo do vídeo. O passaporte de vacinação vai descomplicar as viagens, mas não vai fazer que aconteçam mais cedo, nem vai permitir que você passe na frente de quem ainda não foi vacinado. E esse foi nosso vídeo sobre o passaporte de vacinação. E para quem se interessa na retomada das viagens, sempre indicamos o nosso bate-papo com a Mari Campos, que aconteceu no começo do ano. Muitas das coisas que foram faladas nesse vídeo continuam sendo válidas. E, logicamente, se houver qualquer novidade, vocês já sabem que a gente ou fará um novo vídeo ou incorporaremos as novidades nas atualizações que publicamos no primeiro domingo de cada mês. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser deixar algum comentário, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente, agradecemos muito. Compartilhe o vídeo com amigos e amigas que falaram do tal do passaporte de vacinação e esperamos que a gente consiga se ver logo viajando pela Espanha. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.